pessoal, tudo bem? Nós estamos iniciando um novo módulo em nosso curso, o módulo Prova Discursiva, Retrospectiva 2013 a 2024. Neste módulo, nós vamos rever todas as provas discursivas do Prof. Letras, juntamente com cada aula de análise, há um material para leitura, no qual a gente traz sugestões de textos para leitura, vocês podem baixar, fazer a leitura desses textos. A primeira aula desse módulo a gente também está postando aqui no canal do YouTube. Caso você queira obter mais informações sobre o nosso curso preparatório, na descrição desse vídeo você pode acessar pelo link, o nosso curso, o nosso grupo também do Facebook e o link da Comperv, no qual você pode baixar as provas anteriores, tá bom? Então, nós dividimos esse módulo em 4 aulas. Vale lembrar que, além deste módulo, no qual a gente vai fazer a retrospectiva, há outros módulos específicos em nosso curso para a prova discursiva, como analisando produções reais, dúvidas dos discursistas. A gente traz aqui análise de textos de candidatos que foram aprovados, eles disponibilizaram o espelho da prova, a gente analisa a prova, vê a nota que a banca deu. Então a gente vê na prática como a banca vem avaliando os textos dos candidatos nessa seleção, tá bom? Então nessa primeira aula, a gente vai fazer aqui a análise das 3 primeiras provas discursivas do Prof. Letras. O Prof. Letras iniciou em 2013, a primeira seleção ocorreu em 2013. Então a gente teve 2013, 2014 e 2015. Então a gente inicia aqui, nesta primeira aula, a análise das provas discursivas de 2013, 2014 e 2015. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as provas de 2016, 2017 e 2018. Na terceira aula, 2020, 2023, 2024. E na quarta aula, vamos falar sobre temas para a prova discursiva desta seleção que ocorrerá agora em outubro. Tá bom, pessoal? Então, esta é a nossa primeira aula, estamos disponibilizando também neste canal do YouTube, ok? Então vamos ver aqui a nossa primeira prova discursiva do Prof. Letras, de 2013, tá bom? Vamos ver o que ela nos trouxe. Prova discursiva. Uma associação de pais e professores publica, trimestralmente, edição temática de uma revista para professores do ensino fundamental. Docentes são convidados a publicar seus textos sobre temas propostos pelos editores na seção de artigos de opinião desse periódico. Para reflexão sobre o tema do próximo número, a revista apresenta o trecho reproduzido a seguir. No processo de ensino-aprendizagem dos diferentes ciclos do ensino fundamental, espera-se que o aluno amplie o domínio ativo do discurso nas diversas situações comunicativas, sobretudo nas instâncias públicas de uso da linguagem, de modo a possibilitar sua inserção efetiva no mundo da escrita, ampliando suas possibilidades de participação social no exercício da cidadania. Proposta de produção textual. Colocando-se na situação de professor interessado em publicar nesse número do periódico, escreva, temos aqui a definição do gênero discursivo a ser cobrado, Artigo de opinião sobre a seguinte questão. Então, nas 3 primeiras provas discursivas do Prof. Letras, justamente as 3 provas que nós vamos ver aqui, foi cobrado o gênero discursivo, artigo de opinião. Então a gente faz a análise dessa estrutura do artigo de opinião, É um texto basicamente da tipologia argumentativa, então a gente analisa a estrutura do artigo de opinião. É interessante vocês darem uma olhadinha também, Darem uma olhadinha no espelho da prova do candidato que fez um artigo de opinião e teve a sua prova bem avaliada, para a gente ver direitinho o que a banca espera como sendo um artigo de opinião, tá bom? Então a gente tem aqui o gênero discursivo definido, artigo de opinião, e temos também o questionamento. Então, como se trata de um texto que segue essa tipologia argumentativa,
temos um questionamento lançado. Diante desse questionamento, nós vamos nos posicionar e, obviamente, utilizar argumentos para defender o nosso posicionamento. Porque o uso de argumentos é um elemento considerado na avaliação do nosso texto, tá bom? Quais os grandes desafios no século XXI para o professor de língua portuguesa do ensino fundamental? Percebam, a gente sempre tinha essa perspectiva ensino fundamental, porque o Prof. Letras, em suas primeiras versões, estava voltado única e exclusivamente para professores que atuavam no ensino fundamental do primeiro ao nono ano. Mas no último ano e nesse também, a gente teve abertura agora para professores do ensino médio, tá bom? Então, atualmente, professores do ensino fundamental e do ensino médio. Mas ali em 2013, apenas professores do ensino fundamental. Por isso a gente tem essa delimitação no que diz respeito ao nível ensino fundamental. Então, para o professor de língua portuguesa do ensino fundamental, no que se refere ao processo de ensino-aprendizagem da produção textual. Então, o foco aqui está basicamente nesse eixo, produção textual. Como trabalhar a produção textual considerando os desafios que vêm no século XXI. Então, obviamente, em nossa produção textual, a gente, de alguma forma, vai ter que fazer referência a esses desafios. Né? Que desafios são esses? Há desafios que o século XXI trouxe para o professor de língua portuguesa? E se trouxe desafios? Como planejar, né, e desenvolver as aulas focando aqui no eixo de produção textual, né? Então, o que a gente tem aqui na proposta de prova discursiva, as informações já postas aqui, é ampliar o domínio ativo do discurso nas diversas situações comunicativas. Então, o professor, ao trabalhar esse eixo da produção textual, é interessante que ele busque essa ampliação, né, do domínio ativo do discurso dos alunos nas mais diversas situações comunicativas, buscando também o exercício da cidadania. Então, são informações que a prova nos traz e a gente pode sim trazer em nosso texto, né? Desenvolver a cidadania, pensando no exercício da cidadania, uma atividade que contribua para essa participação ativa dos nossos estudantes, né? Então, quais os desafios para o professor de língua portuguesa no ensino-aprendizagem de produção textual no século XXI? Desenvolver aqui um artigo de opinião. Nesse artigo de opinião, a gente tem que fazer o quê? Apresentar de forma explícita, não pode estar ali implícito, né? Tem que ser claro, textualmente ali, um ponto de vista em relação à questão tema. Então a gente se depara com a questão tema, responde essa questão, essa nossa resposta, ela deve vir como sendo uma tese, né? Uma tese que vai ser defendida com argumentos. Por isso que a gente sempre sugere, né, como uma estratégia argumentativa bastante simples, muito conhecida, que é o uso da voz de autoridade, né, as famosas citações, né? Então, é trazer uma tese, um posicionamento e citar algum estudioso que tenha um posicionamento coerente com aquilo que a gente já está trazendo. Então, uma importante estratégia argumentativa é o uso de vozes de autoridade, tá bom? Essa seria uma sugestão. Trabalhar a produção textual partindo do texto, né? Então, o texto, ele seria, digamos, o centro do ensino de língua portuguesa. Só que esse texto, ele não chega do nada, né? Ele não vai vagando, né, até chegar a alguém. Para falar de produção textual, obviamente o texto é de fundamental importância, mas é interessante também falar do gênero discursivo, né, que inclusive está presente nos documentos normativos, nos parâmetros curriculares nacionais, na Base Nacional Comum Curricular. O gênero discursivo
considerado academicamente como sendo um mega instrumento para o ensino de língua, né? Então, ensinar a língua partindo do gênero discursivo, tá bom? Essa definição que nós estudamos muito na análise, inclusive, de leituras complementares, né? A gente fala sobre gênero discursivo, nas aulas também, nas quais a gente aborda os itens que o edital nos traz, aqueles conteúdos programáticos, né? A gente também fala sobre gêneros. Então, a produção textual partindo do gênero do discurso, né? Gênero discursivo, né? Considerar o gênero discursivo. O ensino de língua materna, né? O ensino de textos que circulam na sociedade, né? Deve estar associado a essas atividades que são realizadas pelo sujeito. Essas atividades que a gente realiza, né? Essas atividades que a gente realiza nas relações, obviamente, sociais, a gente as faz, né, por meio dos gêneros discursivos. Então, trazer a perspectiva do ensino de língua portuguesa partindo dos gêneros discursivos é estudar a língua em uso, né, como sendo algo que está acontecendo, tá bom? Essa é a perspectiva. Então, os gêneros eles vão servir como instrumentos para a realização linguística do sujeito. Então, se eu quero contribuir para o desenvolvimento de sua competência comunicativa, eu devo trabalhar com algo que de fato vai ser utilizado por ele, né? Então, eu estudo a língua em ação, né? Estudar a língua em ação é estudar os gêneros discursivos, tá bom? Então, a escola, ela deve ter esse espaço, deve ter um espaço no qual os alunos possam ter acesso a toda essa diversidade de gêneros discursivos que circulam na sociedade. Então, um dos desafios que esse professor tem é justamente trazer essa diversidade de gêneros discursivos para serem trabalhados na escola, né? Então, é de fundamental importância que haja essa diversidade, tá bom? No material anexo, vocês podem fazer a leitura, né, de alguns textos que a gente trouxe. Obviamente, a ideia aqui é fazer uma síntese, né? Os estudos mais aprofundados a gente deixou para as leituras complementares, análise de livros que a gente tem na plataforma. O objetivo aqui é algo mais sintético, né? Mais objetivo, pensando na nossa escrita da prova discursiva, tá bom? Entrando agora na prova de 2014, né? A gente teve o quê? Prova discursiva de 2014. Diversos estudiosos da língua portuguesa têm refletido sobre o ensino de gramática na escola. De fato, um tema bastante polêmico, né? Ensinar ou não ensinar gramática. Mas afinal, o que eu entendo por gramática, né? Leia a seguir 3 excertos sobre essa temática. Vamos ver aqui 3 trechos retirados de textos, né, sobre ensino de gramática. Excerto 1. A língua tem de ser ensinada na escola e, como anota o linguista francês Ernest Tonnelat, o ensino escolar tem de estar necessariamente numa regulamentação imperativa. Assim, a gramática normativa tem o seu lugar e não se anula diante da gramática descritiva. Então, a ideia é que, além de levar a gramática descritiva, na perspectiva descritiva, deve ser levada também a gramática normativa. Isso nós encontramos no livro de Maria Helena de Moura Neves, né, que traz muito essa perspectiva do ensino da língua, né, na perspectiva funcionalista, né, a gramática funcionalista. No excerto 2, nós temos: tradicionalmente se sustenta que é preciso estudar gramática para ajudar na aquisição da língua escrita, leitura e principalmente redação. Isso foi o que os meus professores me passaram e o que alguns ainda sustentam hoje em dia. Vou argumentar que é uma ideia falsa, no que diz respeito à aquisição da língua materna. Acho que a maioria dos professores concordará
que se aprende a ler e escrever, lendo e escrevendo. E a utilidade do conhecimento gramatical é, no máximo, uma coisa marginal, como quando olhamos na gramática o posicionamento recomendado de um pronome ou a regência de um verbo no dicionário. Certamente, não foi através dessas consultas que chegamos, quando chegamos, a dominar a língua escrita. E, finalmente, no excerto 3, o mundo da gramática não é um edifício de doutrina petrificada, à parte da linguagem. Ele precisa ser visto como um mundo em que nos movemos quando falamos, lemos, escrevemos, fazemos linguagem, que é o mesmo mundo em que nos movemos quando refletimos e falamos sobre a linguagem. Fazemos metalinguagem. Uma atividade realimenta a outra. E é um grande desperdício usar um espaço de tempo com lições de gramática que apenas representem reproduzir termos da metalinguagem, sem aproveitar o que de real do funcionamento linguístico está implicado nesses termos, sem que se busque uma transparência neles. Proposta de produção textual. Considerando os pontos de vista dos autores acima, e a sua experiência como professor de língua portuguesa, produza, mais uma vez, um artigo de opinião a ser publicado numa revista especializada no ensino de língua, no qual você se posicione sobre a questão a seguir. Então vamos lá. Como se trata de um texto da tipologia argumentativa, vai exigir de nós um posicionamento claro, explícito e, obviamente, posicionamento este, né, respaldado, né, defendido com o uso de argumentos. Então vamos lá. Que questionamento é esse? O ensino de língua portuguesa no ensino fundamental deve ter como foco o estudo da gramática? Né? Então a pergunta é essa. Deve ter como foco o estudo da gramática? Uma discussão interessante que a gente poderia ter aqui, né, iniciar uma discussão justamente sobre o conceito de gramática. O que, que se entende por gramática? A gente pode utilizar aqui como exemplo de exposição desses tipos de gramática um livro que inclusive está presente em nosso curso preparatório, Gramática e Interação, de Travaglia. Neste livro ele traz uma classificação, né, de vários tipos de gramática. Gramática internalizada, gramática descritiva, gramática normativa. Então, talvez discutir sobre o conteúdo da pergunta seria interessante. Afinal de contas, o que se entende por gramática? Então, antes de se perguntar se é importante ou não ensinar gramática, o que se entende por gramática? Né? Que conceito é esse de gramática? Então, se for numa perspectiva da gramática funcionalista, como é defendido, por exemplo, por Maria Helena de Moura Neves, busca-se aqui, né, relacionar a função à forma. Então, as estruturas gramaticais, elas são influenciadas pela função, né? O elemento pragmático, ele influencia na própria estrutura gramatical. Então, estudar a língua numa perspectiva funcionalista é estudar a língua em uso, né? Os contextos reais de uso, porque esses contextos reais, esse aspecto funcional, ele impacta diretamente na própria estrutura gramatical, né? Então, as análises funcionalistas, elas têm como princípio essas funções que são externas à linguagem. Então, aquilo que é externo à linguagem acaba influenciando a própria estrutura gramatical das línguas, né? Então, nessa perspectiva, as línguas, elas refletem uma adaptação às diferentes situações comunicativas. Então, se elas refletem essa adaptação a diferentes situações comunicativas, é de suma importância estudar a situação comunicativa, o contexto, né? E não a língua separado desse contexto, como se fosse algo que não é comunicativo. Então,
Estudar a língua numa perspectiva da gramática funcional é considerar como sendo de suma importância o estudo do contexto de produção. Esse contexto discursivo, ele impacta na estrutura gramatical, né? Então, essa abordagem funcional que Maria Helena de Moura Neves nos traz, né, de modo algum vai trazer uma ideia de excluir o estudo da gramática, o estudo estrutural da sala de aula. Isso deve estar presente também, mas de forma significativa, considerando o contexto de produção, né? Considerando o contexto de produção, e obviamente isso vai se refletir na verificação da competência comunicativa dos usuários da língua, né? Então, essas estruturas, essas expressões linguísticas não são vistas como algo fictício, né? Como algo ideal. As estruturas linguísticas são estudadas, são observadas em uso, em uso. Essa é a perspectiva da gramática funcional, diferentemente da gramática tradicional ou a gramática na perspectiva normativa, né, que é não considerar esse contexto. A gente citou aqui um grande estudioso, né, nessa área, que é Marcos Bagno, né, um famoso livro, né, o best-seller, né, Preconceito Linguístico, que ele traz, né, ele fala sobre gramática tradicional, fala sobre gramática normativa, fica aqui a sugestão de leitura deste livro, assim como muitos outros dele, né, Marcos Bagno, Irandé Antunes, Roxane Rojo, são sugestões de leituras para a prova discursiva do Prof. Letras. São muito abordados, inclusive, durante o curso, né? Markowski também. Então, são sugestões de pesquisadores que trazem aqui muito a cara do que é discutido no Prof. Letras, tá bom? Bem, a gente chega aqui ao exame de 2015. 2015, vamos ver o que nós temos aqui. A formação de professores, tanto a inicial quanto a continuada, e sua implicação na sala de aula, tem sido objeto de discussão, de pesquisas e de políticas públicas. Atender aos desafios postos pela sociedade do século XXI, mais uma vez essa relação, século XXI, né? Ou seja, a gente trazer algo atual para a nossa discussão, né? Tem mobilizado ações na revisão de conteúdos, de práticas e de saberes que consolidem uma formação docente responsiva a esses desafios. Considerando a formação inicial do professor de língua portuguesa, redija um artigo de opinião com o objetivo de defender um posicionamento sobre a seguinte questão, né? Então veja, neste exame de 2015, foi a última vez que foi cobrado o artigo de opinião, tá bom? Então, nos 3 primeiros anos, a gente teve o artigo de opinião. O conhecimento vivenciado no curso de licenciatura em letras habilita o professor para enfrentar o desafio de ensinar língua portuguesa no século XXI. Então, o foco de discussão aqui não estará, digamos, na sala de aula do professor. O foco aqui de discussão está na formação inicial do professor, lá na graduação, na licenciatura. Será que essa licenciatura ela contempla toda essa complexidade que é verificada atualmente no século XXI, né? Na prática do professor de língua portuguesa? Então, em outras palavras, habilita o professor, não habilita o professor, ou estaria no meu termo? Então você se posiciona e traz informações que defendam, né, que ratificam o que você está expondo, né, a opinião que você está trazendo. Então a gente poderia falar, por exemplo, sobre algumas preocupações que os cursos de formação de professores, na formação inicial, devem ter atualmente, né? A questão da inclusão. A gente está recebendo cada vez mais alunos, né? Alunos com deficiência. Então é importante que a formação inicial contemple, né, disciplinas voltadas para
por exemplo, o uso de tecnologias assistivas para serem utilizadas em sala de aula, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa perspectiva da educação inclusiva se fazendo presente na formação inicial do professor. Formação, educação inclusiva, o uso das novas tecnologias da informação também é algo muito relevante para a formação inicial do professor. A gente poderia, por exemplo, falar da atualização que deve ser recorrente dos programas, dos cursos, né? Os projetos políticos do curso, né? O famoso PPC, né? Do curso de letras, aqui no caso, que deve estar em constante atualização conforme as mudanças que vão ocorrendo na sociedade. Então, da mesma forma que a gente defende a atualização dos PPPs das escolas, né? A gente defende também a atualização dos projetos dos cursos, né? Devem estar atualizados conforme as mudanças que a gente vai encontrando na sociedade e ideias de sugestões de disciplinas que poderiam compor essa matriz curricular, disciplinas relacionadas à educação inclusiva, às tecnologias da informação, né? Então, essa formação inicial, e é claro, a formação do professor, ela não se inicia na formação inicial, na graduação, ela já vem de antes, né? Nós utilizamos muitos saberes que nós adquirimos na nossa fase enquanto estudantes da educação básica, contatos com professores que a gente teve, que a gente vê como modelos, né? Então, muito do que a gente faz em sala de aula, de alguma forma faz referência a professores que a gente teve lá na educação básica, né? Então, obviamente, todos os saberes que a gente utiliza na prática docente, nem todos esses saberes foram adquiridos na formação inicial, né? Então, é interessante que essa formação inicial, ela leve em consideração a realidade socio-histórica dos alunos, né, que serão, digamos, ensinados pelos professores que vão ser formados nestas universidades, né? Então, considerar o espaço de atuação desses alunos, o perfil de professor que se quer formar, né? Que professor nós queremos formar, tudo isso deve estar contemplado no projeto do curso. E esse projeto, como afirmado aqui, deve estar em constante atualização, transformação e, obviamente, ser de conhecimento de todo o público docente, né? Todos os professores devem conhecer o programa do curso, né? Aquilo que norteia as ações do curso, né? Temos uma questão política aqui também, tá bom? Então, levar em conta a realidade, esse contexto sócio-histórico dos alunos, que concepção de linguagem, né, permeia as atividades de formação inicial. Então, é muito importante que se leve em conta os saberes dos professores, as realidades específicas dos locais onde esses professores vão atuar. E e se a gente fala disso, né, a gente está falando diretamente da formação inicial do professor. Então a gente pode dizer, né, que, de certa forma, habilita o professor, mas há lacunas, né? Há alguns pontos de observação dessa formação inicial, né? Então, por mais que a gente tenha uma formação bastante ampla, né, no curso de graduação, de licenciatura, dificilmente todo esse curso vai abordar toda a complexidade que gira em torno da prática do professor em sala de aula, né? Então, haverá lacunas, haverá dificuldades. Então, o objetivo, e para preencher essas lacunas, para se aproximar cada vez mais daquilo que se espera, esse
programa do curso deve estar em constante transformação, sempre se atualizando, né, para justamente se adequar às mudanças que estão ocorrendo na sociedade, tá bom? Então, a gente teve aqui discutidas as 3 primeiras provas discursivas do Profiletras. Lembrando que a gente tem na plataforma uma aula específica para cada prova. A gente, assim como a gente faz a correção da prova objetiva de cada ano, a gente também tem a discussão da prova discursiva de cada ano, né? Então vocês podem assistir a essas aulas, assistir também às aulas de análise dos espelhos das provas dos candidatos que disponibilizaram, né, as suas provas. Módulo de dúvidas dos cursistas também é importante para nós. Neste módulo aqui em específico, como eu falei no início, nós teremos 4 aulas. Esta foi a primeira. Na próxima aula, nós vamos dar sequência à análise das provas discursivas. E na última aula, vamos falar sobre os temas que podem cair nesta prova, na prova deste ano, tá bom? Lembrando que essas 3 primeiras provas discursivas, o gênero discursivo cobrado foi artigo de opinião. Na próxima aula, a gente vai começar a ver um gênero diferente, como a carta aberta e também o ensaio acadêmico. Tá bom, pessoal? Então, mas é isso. Se você quer obter mais informações sobre o nosso curso preparatório, acesse o link que está na descrição deste vídeo. Bons estudos a todos e até a próxima.